20 policiais federais cumpriram mandados judiciais na cidade de Humaitá, no Amazonas, na investigação de ataques a prédios públicos. E prenderam o prefeito e o vice. A cidade de Humaitá amanheceu cheia de carros da Polícia Federal. Foram presos o prefeito, o vice-prefeito, 4 vereadores da cidade e 4 garimpeiros. Todos foram trazidos aqui para a sede da Polícia Federal em Porto Velho, onde prestaram depoimentos. 3 pessoas estão foragidas. De acordo com as investigações, todos são suspeitos de incendiar prédios do IBAMA e do Instituto Chico Mendes em outubro do ano passado. Dezenas de veículos e barcos de fiscalização também foram atacados. A Polícia Federal afirma que foi uma represália ao combate do garimpo ilegal de ouro em área de proteção no Rio Madeira e usou imagens de celulares apreendidos durante a investigação. Num dos vídeos, o prefeito Erivânio Vieira de Oliveira, do PROS, aparece, segundo as investigações, apoiando os garimpeiros ilegais. Eu sou a favor de vocês, estou eu aqui como prefeito e 10 vereadores para brigar por vocês. Este outro vídeo, segundo a polícia, seria uma comemoração depois da destruição dos prédios públicos. O prefeito está pagando cerveja para o pessoal que está tocando fogo. A Polícia Federal comentou a operação de hoje. Isso é uma resposta para aquelas pessoas, incluindo os agentes públicos, que teriam a responsabilidade de evitar isso aí, mas que fomentaram essa prática, né? Para que a gente coloque ordem na região e os demais órgãos possam retomar as fiscalizações. De acordo com a perícia, o prejuízo é de mais de R$1.100.000. A prefeitura de Humaitá afirmou que vai se manifestar quando tiver conhecimento de todos os fatos. Nós não conseguimos contato com os advogados do vice-prefeito Rademacher Chaves, do PSD, e do prefeito Erivânio de Oliveira. A polícia do Pará prendeu um padre da Pastoral da Terra da cidade de Anapu. O padre José Amaro é suspeito de liderar invasões de terras, de cobrar dinheiro para evitá-las e ainda de assédio sexual. Ele está em prisão preventiva em Altamira. Amaro assumiu o lugar da missionária americana Dorothy Stang, que foi assassinada em 2005. O bispo emérito Dom Irving Krautler afirmou que o caso é acompanhado pelos advogados da Prelazia do Xingu. A defesa do padre José Amaro afirmou que ele negou as acusações no depoimento. A Pastoral da Terra preferiu se pronunciar depois de ter acesso ao inquérito policial. Morreu neste domingo, nos Estados Unidos, aos 75 anos, a mulher que, aos 11, se tornou símbolo do fim da segregação racial nas escolas de lá. Linda Brown era uma menina que só queria estudar perto de casa. O ano era 1950, em Topeka, no estado do Kansas. No bairro, ela brincava com crianças latinas, brancas e negras, mas as escolas ainda eram segregadas. E a que ficava perto da casa dela era só para brancos. Por causa da cor da pele, Linda foi obrigada a frequentar uma escola a mais de 3 quilômetros de onde morava. Eu me lembro que era uma caminhada bem longa e depois ainda tinha que pegar um ônibus. Eu tinha medo e no inverno me lembro das lágrimas congelarem no meu rosto. O pai de Linda, Oliver, achava que a segregação tinha que acabar. Na opinião dele, era errado que os negros tivessem que aceitar uma cidadania de segunda classe. No ano seguinte, uma organização de direitos civis entrou com uma ação contra o Conselho de Educação de Topeka, num tribunal federal. Mas perdeu, e as escolas continuaram segregadas. O tribunal defendeu a política que imperava na época. Pessoas separadas, mas iguais. Ou seja, entendeu que desde que as escolas para negros e brancos fossem iguais, não havia discriminação. Mas os casos de Linda e de outras 12 famílias vieram parar aqui, na Suprema Corte, e aí sim, em 1954, a vitória foi unânime. A corte mais alta do país decidiu que separar brancos e negros nas escolas era inconstitucional e poderia gerar um sentimento de inferioridade capaz de afetar corações e mentes de maneira irreversível. Várias cidades se negaram a implementar a integração das escolas.
E houve protestos pelo país, principalmente no sul, onde a separação também era a regra em restaurantes, ônibus e outros locais públicos. A menina que virou símbolo do início do fim da segregação racial nas escolas e universidades dizia que a vitória na Suprema Corte teve um impacto em todas as minorias. Alimentou os sonhos, as esperanças e as aspirações de todos os jovens negros. No 40º dia da intervenção federal, o Exército e a Polícia Militar fizeram hoje uma operação conjunta numa favela da zona norte do Rio. Uma operação com quase 4.000 homens, a maior desde que foi decretada a intervenção federal na segurança do Rio. O complexo do Lins, na zona norte da cidade, amanheceu cercado para impedir a fuga de bandidos da favela, enquanto a Polícia Civil fazia buscas na região. A autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, uma importante via de ligação entre as zonas norte e oeste, ficou fechada durante 9 horas. No alto da comunidade, o Exército encontrou trilhos usados como barreira pelos bandidos. Só com uma britadeira, os soldados conseguiram retirar os ferros do chão. Além de traficantes, também atuam nas favelas do complexo do Lins quadrilhas de roubo de cargas. Só no ano passado foram registrados aqui 680 casos. O sucesso de uma operação como essa depende do sigilo. Mas a Polícia Civil já sabe que a operação vazou. Um morador afirma que no dia anterior recebeu a mensagem pelo celular. Ontem, 2h30 da tarde, mais precisamente 2h37, já veio comunicado já que ia ter operação aqui hoje do Exército. Quer dizer, é difícil. Hoje, 24 pessoas foram presas. A polícia apreendeu radiotransmissores, carros, motos, drogas, munição, apenas 2 pistolas, um revólver e nenhum fuzil. A operação ainda estava em andamento quando militares das Forças Armadas também entraram na penitenciária Bangu 3, na zona oeste do Rio. O plano era fazer um pente fino nas celas. Mas, segundo fontes ligadas à Justiça e ao sistema penitenciário, horas depois, apenas um celular foi apreendido. No fim da tarde, a Secretaria de Administração Penitenciária informou em nota que houve cancelamento das visitas íntimas e que, antes mesmo do início da revista, presos jogaram e quebraram seus pertences, incluindo celulares que foram lançados no sistema de esgoto. Mas o secretário, Davi Antony, considerou o resultado positivo. Em Bangu 3, estão presos os principais chefes da maior facção criminosa do Rio, de onde continuam dando ordens. Por telefone, eles mandam matar policiais, a quem chamam de mulas. Essas mulas já estão perturbando cedo já. E começar a apertar nesses filhos da p*** aí. Os cariocas têm enfrentado dias difíceis com tiroteios e mortes. E hoje, pela primeira vez desde a Olimpíada, as Forças Armadas reforçaram a segurança nas ruas da cidade. Como neste ponto, em Botafogo, na Zona Sul. No mesmo lugar onde ontem, bandidos tentaram roubar uma joalheria dentro de um shopping. Um momento de horror para quem imaginava estar em segurança. Escutamos por volta de uns 4 a 5 tiros. Foi que mandaram todo mundo correr para dentro do banheiro na hora que aconteceu os disparos. Infelizmente, a gente vive em estado de pânico. Em Botafogo, os militares ficaram cerca de 40 minutos pela manhã. Na praia de Copacabana, os soldados ficaram um pouco menos, meia hora. No centro da cidade, aconteceu o mesmo. À tarde, não encontramos militares patrulhando ruas nem na Zona Norte, nem na Zona Sul. O Comando Militar do Leste informou que esse reforço da segurança nas ruas não faz parte de uma mudança de estratégia da intervenção federal no estado e que o patrulhamento poderá acontecer em qualquer momento do dia, ser fixo ou móvel. A estratégia é decisão do comandante de cada batalhão. A gente sempre se sente seguro quando a gente vê alguma autoridade, né? Mas assim, se vai fazer diferença ou não, a gente vai ver de fato nos próximos dias, então. Hoje, o presidente Michel Temer assinou a medida provisória que destina 1 bilhão e 200 milhões de reais para a intervenção federal no Rio. O presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, não vai ao parlamento britânico responder sobre o vazamento de dados de mais de 50 milhões de usuários. Ele só deve depor ao Congresso americano e no mês que vem.
Mark Zuckerberg não curtiu o convite dos deputados britânicos. O fundador do Facebook prefere mandar um dos seus executivos para se explicar. A comissão parlamentar não desistiu. Os deputados que investigam a divulgação de notícias falsas e o roubo de informações na internet fazem questão de ouvir o presidente da rede social. Quem falou hoje na comissão foi o denunciante do escândalo. Chris Wylie reforçou a denúncia de que o Reino Unido só vai sair da União Europeia porque os eleitores britânicos foram manipulados no Facebook. Ele confirmou que a consultoria digital Cambridge Analytica acessou sem autorização os dados de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Tudo que alguém gosta ou não gosta na internet é uma informação que a pessoa deixa sobre ela. Então bastam poucas curtidas para que algumas empresas consigam traçar o perfil de cada usuário de rede social. Com esses dados, a consultoria Cambridge Analytica, por exemplo, promete uma propaganda política quase sob medida e praticamente imperceptível. A empresa britânica afirma que usou essa ferramenta para ajudar a eleger o presidente americano Donald Trump. Executivos foram flagrados assumindo interferências ilegais em várias eleições. Eles se preparavam, inclusive, para atuar no Brasil. Nos últimos dias, o Facebook comprou anúncios em jornais e admitiu que poderia ter feito mais para proteger os dados das pessoas. Mark Zuckerberg se desculpou pela quebra de confiança. O Reino Unido quer mais do que desculpas. O governo tem 50 milhões de motivos para cobrar respostas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, vai mandar investigar entidades supostamente produtoras de notícias falsas. A USP e a Fundação Getúlio Vargas fizeram um levantamento com nomes dessas produtoras de conteúdo, como o Fantástico mostrou no último domingo. O uso das chamadas fake news, notícias falsas em inglês, gera muita preocupação para as próximas eleições. O presidente do TSE também vai convidar para prestar esclarecimentos o ex-sócio da Cambridge Analytica no Brasil. O TSE está realizando sessão neste momento em Brasília. Hora da previsão do tempo, então vamos para São Paulo conversar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. O que você destaca? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Começa com chuva, a chuva mais volumosa deve atingir áreas do norte e do nordeste. Tem duas engrenagens aí formando nuvens carregadas. Na superfície tem a zona de convergência intertropical, esse corredor aqui de nebulosidade. E nos níveis mais altos a gente tem o vórtice ciclônico. Lembrando que na borda dele chove. Salvador está pertinho do vórtice, por isso deve ter chuva a quarta inteirinha, muita água pode rolar também em Natal. Em Macapá deve chover menos, mas o dia todo. Em grande parte do centro-oeste, de São Paulo e do sul, vigora o padrão outono com cara de verão, ou seja, sol e pancadas que podem ser fortes, sim, em algumas áreas. Campo Grande e Floripa, onde faz 29 graus, e São Paulo, com 30 graus, estão aí na rota da chuva que pode ser isolada, Renata, mas jamais deve ser menosprezada. Sim, e o sol, onde aparece, Maju? Olha, tempo firme nas áreas em amarelo aqui, olha, Rio Grande do Sul, no sul do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, grande parte de Minas, norte paulista, aqui avançando pelo interior da Bahia, de Pernambuco, sul do Ceará, parte do Piauí, do Tocantins e centro-leste lá de Goiás. E está de volta o Clube da Secura. As primeiras sócias aí dessa temporada outono 2018 são as capitais Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. E também toda essa área aqui amarela, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% à tarde. 27 de máxima em Brasília, 30 em BH e 31 em Goiânia. O Rio só não fica seco porque tem o mar, mas vai ter sol e 34 graus de novo amanhã. O solão deve continuar no Rio de Janeiro nos próximos dias, por isso a Semana Santa promete ser quente. 33 graus na sexta, Renata, 35 no sábado e 36 no domingo de Páscoa. O domingo vai ser quente no Rio. Obrigada, Maju. Até amanhã. Até amanhã. O Ministério Público de Minas Gerais cobrou da Fundação Renova o reassentamento das famílias atingidas pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, em 2015.
Essas reuniões viraram rotina na vida dos moradores de Mariana. À medida que o tempo passa, Dona Maria do Carmo diz que não tem tanta esperança. Nada resolvido até hoje. Vai para 3 anos e tá esse jogo de empurra que a gente não entende. Os atingidos pela maior tragédia ambiental do Brasil discutiram mais uma vez onde os vilarejos serão reconstruídos. A gente está pleiteando o básico, o necessário, simplesmente o necessário para que a gente tenha uma moradia digna. A Fundação Renova, empresa criada pela mineradora Samarco, e as donas dela, Vale e BHP, tinha prometido entregar os novos vilarejos até o meio do ano que vem, mas a data não será cumprida. Nós tivemos que intervir em vários momentos para corrigir falhas das empresas e da Fundação Renova, e por isso houve o atraso. E além disso, nós temos um reassentamento onde algumas cláusulas foram fixadas dentro de um acordo que não houve participação das vítimas. Nós queremos que o prazo seja fixado aqui, homologado pela Justiça de Mariana, onde nós vamos ter a capacidade de tomar medidas concretas para que esse reassentamento saia sob pena de aplicação de sanções severas, tanto para as empresas quanto para a Fundação Renova. E hoje aqui em Belo Horizonte, integrantes do movimento dos atingidos por barragens apresentaram dados de um estudo feito com 11 moradores de Barra Longa, outra cidade afetada pela lama. Exames de laboratório apontaram que a maioria deles tem altos níveis de níquel e arsênio e níveis abaixo do normal de zinco. O instituto que fez a pesquisa afirmou que esses resultados não comprovam a relação entre a presença dos metais pesados nos moradores e a lama da barragem. O Ministério Público Federal pediu estudos mais precisos sobre os impactos da tragédia na saúde de quem vive nas áreas afetadas. A Secretaria de Saúde de Minas informou que vai dar todo o auxílio a quem apresentar alterações nos exames. Quem vive às margens dessa tragédia ainda deve levar um bom tempo para voltar a ter uma vida normal. O pessoal está cansado de esperar, né? 2 anos e 4 meses não são 2 dias. As pessoas precisam de tocar a vida, continuar aquela vidinha que eles tinham nas suas propriedades, aquele lugar tranquilo. A Fundação Renova disse que vai contratar um especialista em toxicologia para apoiar os profissionais de saúde em Barra Longa, que monitora a qualidade do ar no município, que os resultados atuais estão dentro da legislação e que vai realizar uma pesquisa de análise de risco à saúde humana. Sobre a construção dos novos vilarejos, a Fundação Renova afirmou que recebeu novas diretrizes para os reassentamentos em dezembro e que a nova data vai ser determinada juntamente com as instituições que participam do acordo. A seguir, o Tribunal de Contas da União vê irregularidades no decreto do presidente Temer sobre portos. Ministros do governo dizem que foram vítimas de clonagem de celular. O relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, diz que a família tem recebido ameaças. O empresário Flávio Rocha se filiou hoje ao Partido Republicano Brasileiro. E no mesmo evento, o partido lançou a pré-candidatura dele à presidência da República. Eu quero representar um contraponto a tudo isso. Eu quero resgatar a força da liberdade individual, do protagonismo do indivíduo e da livre iniciativa, que é a fonte única da prosperidade. E quero também representar um contraponto a esse período de inversão dos valores que levou à degradação das práticas na política e na vida brasileira. Hoje é um dia de grande alegria, um grande desafio. Entendemos que não existe mais necessidade de uma candidatura apenas para marcar posição, mas uma candidatura que se tornou realmente viável e competitiva e se torna ainda mais viável e competitiva agora cercado por esta maravilhosa família que é o PRB. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, do PP, e o presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, do PSC, entregaram suas cartas de demissão hoje para o presidente Michel Temer. Os dois vão disputar as próximas eleições em outubro e são obrigados pela lei eleitoral a deixar os cargos. Outros ministros também devem sair do governo até o dia 7 de abril, que é o prazo final para desincompatibilização. Um relatório interno do Tribunal de Contas da União aponta indícios de ilegalidades no decreto sobre os portos assinado pelo presidente Michel Temer no ano passado.
A Polícia Federal apura se o decreto beneficiou ou não a empresa Rodrimar em troca de propina. O relatório do TCU, a que a TV Globo teve acesso, afirma que o decreto assinado pelo presidente Temer no ano passado cria um contexto que poderia, no futuro, beneficiar empresas com contratos anteriores a 1993. É o caso da Rodrimar, que atua no Porto de Santos. A PF investiga se a empresa pagou propina para ser beneficiada pelo decreto. No relatório, os auditores do TCU dizem que o decreto contempla disposições normativas com fortes indícios de ilegalidade e, com base nas novas regras trazidas pela norma infralegal, poderão ser assinados mais de 100 termos aditivos a contratos de arrendamento portuário, cristalizando direitos e trazendo novas relações jurídicas viciadas do ponto de vista da legalidade. Isso contraria o principal argumento da defesa do presidente Temer, o de que a Rodrimar, que tem contrato anterior a 1993, não poderia se beneficiar de regras que entraram em vigor em maio do ano passado. O delegado Kleiber Malta Lopes, responsável pelo inquérito dos portos, quer acesso a todas as informações levantadas pelo TCU, inclusive se o tribunal está analisando um pedido da Rodrimar de adaptação do contrato celebrado pela empresa em 1993. A investigação no TCU ganhou reforço de uma secretaria do Tribunal de Combate à Corrupção, que faz a articulação com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Hoje, os auditores trabalham em uma linha de investigação, a de que o decreto extrapola o que a lei diz para beneficiar as empresas que administram portos. Mas há uma outra linha de investigação em análise. Os auditores vão apurar se houve ação concertada de integrantes do Planalto na edição do decreto. Isso criaria um segundo problema no decreto: desvio de finalidade. Os técnicos ainda avaliam pedir ao relator do caso, ministro Bruno Dantas, que peça ao Supremo Tribunal Federal o compartilhamento de informações do inquérito dos portos. O Ministério dos Transportes declarou ter apresentado nota jurídica para rebater as premissas adotadas no relatório do TCU. Declarou também que o decreto veta a possibilidade de adaptação dos contratos firmados antes de 1993 e que, por isso, a Rodrimar não poderia ser beneficiária. A Rodrimar não quis comentar o relatório. 3 ministros do governo Temer pediram investigação da Polícia Federal sobre a clonagem dos celulares deles. A primeira vítima foi o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. Amigos receberam mensagens de WhatsApp em nome dele, pedindo dinheiro. E teve quem depositou. Quanto de prejuízo seus amigos fizeram? Em torno de R$6 mil. Provavelmente pegam a lista de pessoas públicas e pegam um número, que não é muito difícil de descobrir, e vão na agência, pedem um chip em meu nome e transferem o nome para o chip. É um absurdo isso. A facilidade com que foi feita é absurda. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, teve o mesmo problema. Amigos caíram no golpe da mensagem pedindo dinheiro. Um deles, segundo Marum, depositou R$ 3.800. Um terceiro ministro, Eliseu Padilha, da Casa Civil, só soube que andavam usando seu WhatsApp para pedir dinheiro quando seus assessores desconfiaram das mensagens e o avisaram. Assim como os colegas, Padilha trocou o celular e disparou o alerta, avisando a todos os contatos da agenda. Agora tem que encontrar forma de a gente buscar responsabilizar aqueles que causaram esse prejuízo. Os ministros avisaram ao presidente Michel Temer para não falar com eles por WhatsApp. Cada um registrou um boletim de ocorrência na Polícia Federal, que está investigando os casos. O Gabinete de Segurança Institucional está em alerta. Estuda a metodologia usada na clonagem para buscar solução. Por 3-0, a segunda turma do Supremo rejeitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o senador Romero Jucá, do MDB, e o empresário Jorge Gerdau. Os dois tinham sido denunciados por corrupção e lavagem de dinheiro. A Procuradoria acusava Jucá de ter alterado uma medida provisória em 2013 para favorecer o grupo Gerdau em troca de R$150 mil para o MDB de Roraima. O relator, ministro Edson Fachin,
disse que os elementos eram frágeis e que o Ministério Público não comprovou que as doações representavam vantagens indevidas. A defesa de Romero Jucá declarou que ele atuou no exercício legítimo de sua função no Senado. A Gerdau declarou que Jorge Gerdau trabalhou de forma legítima para aprimorar a legislação e reduzir litígios do setor industrial e que todas as doações da empresa foram dentro da lei. A segunda turma do Supremo mandou soltar o deputado estadual Jorge Pisciani, do MDB do Rio de Janeiro, para cumprir prisão domiciliar. Jorge Pisciani é presidente afastado da Assembleia Legislativa. Ele foi preso em novembro, acusado de atender a interesses de empresários de ônibus em troca de propina. A defesa alegou que, após ter feito cirurgias para tratar de um câncer, Pisciani passou a ter incontinência urinária e precisa usar fraldas geriátricas. 3 ministros participaram da votação dos 5 da segunda turma. O relator Dias Toffoli e o ministro Celso de Mello votaram a favor da prisão domiciliar para Pisciani. Edson Fachin foi contra e argumentou que uma perícia médica constatou bom estado geral e de nutrição do preso. A cada 2 meses, Jorge Pisciani vai passar por uma reavaliação do quadro de saúde para se verificar a possibilidade de retorno dele à cadeia. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, afirmou que a família dele tem recebido ameaças. O ministro foi entrevistado por Roberto Dávila, da Globo News. Edson Fachin é o relator da Lava Jato, responsável pelos principais casos da operação que estão no Supremo. Na semana passada, Fachin relatou o habeas corpus do ex-presidente Lula. Foi contra analisá-lo e contra conceder uma liminar até a conclusão do julgamento do mérito. Em nenhum momento da entrevista, Fachin falou sobre o teor das ameaças, de onde teriam partido ou as relacionou a algum caso concreto. Segundo fontes do Supremo, as ameaças começaram há 2 ou 3 semanas. Nos dias atuais, uma das preocupações que tenho não é só com os julgamentos, mas também com a segurança de membros de minha família. Tenho tratado deste tema e de ameaças. O senhor tem sido ameaçado? Ameaças que têm sido dirigidas a membros de minha família. Algumas providências que eu solicitei à presidente e também à Polícia Federal, por intermédio da delegada que trabalha aqui no tribunal, já estão sendo adotadas. Nem todos ainda foram, os instrumentos foram agilizados, mas eu efetivamente ando preocupado com isso e esperando que não troquemos a fechadura de uma porta já arrombada também nesse tema. O senhor se sentir ameaçado, o senhor e sua família, é uma coisa triste e incabível, né? De fato, essas circunstâncias não são singelas, mas em relação a mim, que aqui estou por ter respondido afirmativamente esse chamamento que a vida me fez, e eu sou grato à vida por isso. É claro que gratidão não é contraprestação, gratidão é ser grato à vida e a quem eventualmente nos chamou para colocar diante desse desafio, por isso que gratidão não é contraprestação. Eu sou grato à vida por poder prestar esse serviço. Fico preocupado sim com aqueles que, membros da minha família, não fizeram essa opção e poderão eventualmente sofrer algum tipo de consequência. Mas eu espero que nada disso se passe. A entrevista repercutiu imediatamente. O presidente da Câmara disse que é preciso proteger os ministros de qualquer pressão e repudiou as ameaças a Fachin. Se os ministros do Supremo, se o Judiciário não têm liberdade para julgar hoje, né, e hoje os casos mais claros são contra, né, da Lava Jato, crimes do colarinho branco, mas amanhã eles também podem ter dificuldade de julgar casos do crime organizado, que também tomou conta de muitos estados brasileiros e que em algum momento poderá existir julgamentos no Supremo. Então a gente não pode de forma nenhuma, né, colocar em risco a independência das instituições, mas principalmente a liberdade de decisão do voto de cada ministro do Supremo. O presidente do Senado tratou a ameaça como um absurdo. Vejo qualquer ameaça a qualquer cidadão brasileiro, seja ele ministro, seja ele qualquer pessoa, uma ameaça é sempre uma ameaça. A vida humana é a vida humana. Então eu acho isso, sinceramente, absurdo que as autoridades estejam sendo ameaçadas. No início da noite, o ministro da Segurança, Raul Jungmann, disse que a Polícia Federal ofereceu escolta para Fachin,
Mas o ministro respondeu que no momento não há necessidade disso, porque a presidência do Supremo está tomando providências para garantir a segurança dele e da família. Raul Jungmann disse que por enquanto a Polícia Federal não vai abrir inquérito, mas que 2 equipes estão prontas para atuar se necessário. Não é grave, é inaceitável. Isso é uma ameaça que alcança todo o judiciário, sobretudo no momento de uma decisão como essa, de forma que nós estaremos, digamos assim, absolutamente prontos e preparados para atender não só um pedido do ministro Fachin, mas de qualquer outro ministro e ao próprio Supremo Tribunal Federal. Porque, repito, isso não pode acontecer, isso é inaceitável e é evidentemente uma agressão que tem que ser repelida. Em nota, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, informou que antes de vir a público a entrevista de Fachin, já tinha adotado as seguintes providências. Deslocou para Curitiba 2 delegadas da Polícia Federal especializadas em segurança para todos os casos de magistrados ameaçados no país, para verificação de quais as melhores e mais eficazes providências deveriam ser tomadas. Autorizou o aumento do número de agentes para escolta permanente do ministro Fachin por servidor do setor de segurança do Supremo, além dos que já o acompanhavam em seus deslocamentos. Autorizou que o uso de segurança do ministro em Curitiba possa deslocar-se também para acompanhamento de familiares por ele indicados. Determinou a Diretoria-Geral do STF examinar e adotar providências para o aumento do número de seguranças para a família do ministro Fachin em Curitiba. E encaminhou o ofício indagando a todos os ministros do STF sobre a necessidade de alteração e aumento do número de agentes de segurança para, se for o caso, a tomada das providências cabíveis. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, disse que as ameaças contra a família do ministro Edson Fachin são extremamente graves e devem ser tratadas com a máxima seriedade. Segundo Lamáquia, esse tipo de ataque não pretende atingir apenas o Supremo Tribunal Federal, mas todo o sistema de justiça e o Estado democrático. O presidente da OAB disse que a apuração do caso deve ser prioritária e os responsáveis punidos exemplarmente. Lamáquia relembrou o assassinato da vereadora Marielle Franco e reforçou que os avanços do Brasil no combate ao crime devem ser preservados. A Globo News exibe ainda hoje, na íntegra, a entrevista exclusiva do ministro Fachin ao jornalista Roberto Dávila. O Tribunal Regional Federal em Porto Alegre publicou hoje o acórdão da sessão de ontem, que negou os embargos de declaração e manteve a condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex em Guarujá. Com isso, começa a contar amanhã o prazo de até 12 dias para que a defesa dele entre com último recurso ainda na segunda instância, os chamados embargos dos embargos. A defesa de Lula pode optar também por entrar com recursos nas instâncias superiores, o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. Nesses casos, o prazo é de até 15 dias. Em janeiro, Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ônibus da caravana do ex-presidente Lula foram atingidos por tiros no Paraná. Ninguém se feriu e a polícia vai investigar o caso. Segundo a assessoria do Partido dos Trabalhadores, 3 tiros atingiram 2 ônibus da caravana. Essas imagens mostram as marcas dos disparos. Na internet, o senador Lindbergh Farias disse que o ataque aconteceu no caminho entre Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul e que ninguém ficou ferido. Desde que a caravana começou, no Rio Grande do Sul, manifestantes têm protestado contra a presença do ex-presidente na região. Houve bloqueios de estradas para que a caravana não passasse. Manifestantes atiraram ovos contra a comitiva e exibiram cartazes com xingamentos contra Lula. Hoje, também na internet, o ex-presidente Lula chamou os manifestantes de fascistas e disse, abre aspas, já atiraram ovos, pedras. Hoje deram até um tiro no ônibus, fecha aspas. A Polícia Civil do Paraná declarou que abriu inquérito para investigar o caso e que será feita uma perícia nos ônibus. A Polícia Civil também afirmou que o ex-presidente não estava nos ônibus no momento dos disparos. Já a Polícia Militar do Estado declarou que aumentou o policiamento no local da caravana. O ministro da Segurança Pública classificou o ato de inaceitável. Disse que está acompanhando o caso e que vai tomar as providências que forem necessárias.
Eu sempre que sou solicitado e que acontece esse tipo de confronto, eu procuro as autoridades estaduais para pedir atenção para o caso. Então, é uma praxe, eu diria assim, é uma norma que eu tenho seguido quando essas coisas acontecem. Não só agora, mas sempre que acontecer, eu vou procurar exatamente chamar a atenção para que exista, e já existe, eu acredito, preocupação e cuidado com isso, mas que seja redobrado. No mês de fevereiro, as contas do governo federal voltaram a ficar no vermelho. Registraram um déficit de 19 bilhões e 200 milhões de reais, mas melhoraram em relação ao mesmo período do ano passado. Só a Previdência Social fechou fevereiro com um rombo de mais de 14 bilhões, quase 4% mais do que no ano passado. A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária reforçou a indicação de que o Banco Central vai fazer mais um corte na taxa básica de juros da economia brasileira em maio. O documento também sinaliza que essa nova redução deve encerrar o ciclo de queda. Na semana passada, o Copom cortou a Selic para 6,5% ao ano. Pois é, esse é o menor nível da história, como nós já dissemos aqui no Jornal Nacional, mas mesmo assim, os consumidores brasileiros quase não percebem o efeito dessa redução nos juros cobrados pelos bancos. Todo dia tem mensagem de cobrança no celular. É o banco, lembrando que a Silvia tem uma dívida no cartão de crédito. Estou mais decepcionada ainda, porque eles ainda estão ligando, me chamando para conversar. A Silvia sempre quis quitar o que deve. Até renegociou e pagou 24 parcelas. Mas com juros altos demais, o desejo de zerar a dívida ficou quase impossível. Eu olhei e falei, eu já paguei 24, ainda tem mais 24? Comprei carro, não comprei casa, nem apartamento, qual é que é isso? Quem está no cheque especial ou precisa pegar um empréstimo, também enfrenta o mesmo inimigo, juros nas alturas. E parece não ter lógica. Mesmo com a Selic, a taxa básica da economia caindo, os juros que os bancos cobram continuam subindo. A taxa Selic está em queda desde o fim de 2016 e atingiu o menor patamar desde que foi criada, 6,5%. Nesse período, a inadimplência também caiu e chegou à mínima da série histórica. Mesmo assim, os juros para o consumidor subiram nos últimos meses. Já são 2 altas seguidas. A taxa é de 57,7% ao ano. Hoje, os bancos cobram, em média, 333% ao ano. Para este economista, a explicação para os juros andarem na contramão dos sinais dados pelo Banco Central é que os bancos costumam esperar um pouco mais para rever suas taxas. A Selic leva tempo a produzir seus efeitos plenos sobre a taxa de empréstimo. Ela vem caindo já desde outubro de 2016, provavelmente não produziu seu impacto pleno ainda sobre as taxas de empréstimo. A gente, esperando um pouco mais, é possível que a gente venha a ver uma melhora nas condições de crédito daqui para frente. O conselho é não se contentar em saber o valor da parcela que você vai pagar, mas quais são os juros embutidos ali. Primeiro, a Previdência fuja do cheque especial, obviamente. Segundo, na medida em que o consumidor puder oferecer garantias ao banco, ele vai poder negociar em condições muito melhores. E um crédito consignado também, exatamente porque o banco enxerga garantias maiores na concessão desse crédito e, portanto, oferece taxas menores. A Silvia ainda tem esperança de negociar a dívida, mas só se, em vez de aumentar, ela diminuir. Eu me sinto mal em dever, entendeu? Porque eu não gosto de ter meu nome assim. Embora eu tenha consciência de que eu já dei já foi superior ao que eu devia. A Federação Brasileira de Bancos declarou que a pequena alta observada em fevereiro é pontual e que o cenário à frente sugere continuidade da queda dos juros. Segundo a Associação das Empresas de Cartões de Crédito, o aumento do rotativo ocorreu por causa do perfil de clientes que utilizaram a linha e não pelo aumento nas taxas de juros. O Jornal da Globo começa depois de estar no ar. Boa noite. Boa noite, até amanhã. A última reunião do Comitê de Política Monetária reforçou a indicação de que o Banco Central vai fazer mais um corte na taxa básica de juros da economia brasileira em maio. O documento também sinaliza que essa nova redução deve encerrar o ciclo de queda. Na semana passada, o Copom cortou a Selic para 6,5% ao ano.
Pois é, esse é o menor nível da história, como nós já dissemos aqui no Jornal Nacional, mas mesmo assim, os consumidores brasileiros quase não percebem o efeito dessa redução nos juros cobrados pelos bancos. Todo dia tem mensagem de cobrança no celular. É o banco, lembrando que a Silvia tem uma dívida no cartão de crédito. Estou mais decepcionada ainda, porque eles ainda estão ligando, me chamando para conversar. A Silvia sempre quis quitar o que deve. Até renegociou e pagou 24 parcelas. Mas com juros altos demais, o desejo de zerar a dívida ficou quase impossível. Eu olhei e falei, já paguei 24, ainda tem mais 24? Comprei carro, não comprei casa, nem apartamento, qual é que é isso? Quem está no cheque especial ou precisa pegar um empréstimo, também enfrenta o mesmo inimigo, juros nas alturas. E parece não ter lógica. Mesmo com a Selic, a taxa básica da economia caindo, os juros que os bancos cobram continuam subindo. A taxa Selic está em queda desde o fim de 2016 e atingiu o menor patamar desde que foi criada, 6,5%. Nesse período, a inadimplência também caiu e chegou à mínima da série histórica. Mesmo assim, os juros para o consumidor subiram nos últimos meses. Já são 2 altas seguidas. A taxa é de 57,7% ao ano. Hoje, os bancos cobram, em média, 333% ao ano. Para este economista, a explicação para os juros andarem na contramão dos sinais dados pelo Banco Central é que os bancos costumam esperar um pouco mais para rever suas taxas. A Selic leva tempo a produzir seus efeitos plenos sobre a taxa de empréstimo. Ela vem caindo já desde outubro de 2016, provavelmente não produziu seu impacto pleno ainda sobre as taxas de empréstimo. A gente, esperando um pouco mais, é possível que a gente venha ver uma melhora nas condições de crédito daqui para frente. O conselho é não se contentar em saber o valor da parcela que você vai pagar, mas quais são os juros embutidos ali. Primeira providência, fuja do cheque especial, obviamente. Segundo, na medida em que o consumidor puder oferecer garantias ao banco, ele vai poder negociar em condições muito melhores. E um crédito consignado também, exatamente porque o banco enxerga garantias maiores na concessão desse crédito e, portanto, oferece taxas menores. A Silvia ainda tem esperança de negociar a dívida, mas só nos casos. O Gabinete de Segurança Institucional está em alerta. Estuda a metodologia usada na clonagem para buscar solução. Por 3 votos a 0, a segunda turma do Supremo rejeitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o senador Romero Jucá, do MDB, e o empresário Jorge Gerdau. Os dois tinham sido denunciados por corrupção e lavagem de dinheiro. A Procuradoria acusava Jucá de ter alterado uma medida provisória em 2013 para favorecer o grupo Gerdau em troca de R$150 mil para o MDB de Roraima. O relator, ministro Edson Fachin, disse que os elementos eram frágeis e que o Ministério Público não comprovou que as doações representavam vantagens indevidas. A defesa de Romero Jucá declarou que ele atuou no exercício legítimo de sua função no Senado. A Gerdau declarou que Jorge Gerdau trabalhou de forma legítima para aprimorar a legislação e reduzir litígios do setor industrial e que todas as doações da empresa foram dentro da lei. A segunda turma do Supremo mandou soltar o deputado estadual Jorge Pisciani, do MDB do Rio de Janeiro, para cumprir prisão domiciliar. Jorge Pisciani é presidente afastado da Assembleia Legislativa. Ele foi preso em novembro, acusado de atender a interesses de empresários de ônibus em troca de propina. A defesa alegou que, após ter feito cirurgias para tratar de um câncer, Pisciani passou a ter incontinência urinária e precisa usar fraldas geriátricas. 3 ministros participaram da votação dos 5 da segunda turma. O relator Dias Toffoli e o ministro Celso de Mello votaram a favor da prisão domiciliar para Pisciani. Edson Fachin foi contra e argumentou que uma perícia médica constatou bom estado geral e de nutrição do preso. A cada 2 meses, Jorge Pisciani vai passar por uma reavaliação do quadro de saúde para se verificar a possibilidade de retorno dele à cadeia. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, afirmou que a família dele tem recebido ameaças. O ministro foi entrevistado por Roberto Dávila, da Globo News.
Edson Fachin é o relator da Lava Jato, responsável pelos principais casos da operação que estão no Supremo. Na semana passada, Fachin relatou o habeas corpus do ex-presidente Lula. Foi contra analisá-lo e contra conceder uma liminar até a conclusão do julgamento do mérito. Em nenhum momento da entrevista, Fachin falou sobre o teor das ameaças, de onde teriam partido ou as relacionou a algum caso concreto. Segundo fontes do Supremo, as ameaças começaram há 2 ou 3 semanas. Nos dias atuais, uma das preocupações que tenho não é só com os julgamentos, mas também com a segurança de membros de minha família. Tenho tratado deste tema e de ameaça. Vai fazer mais um corte na taxa básica de juros da economia brasileira em maio. O documento também sinaliza que essa nova redução deve encerrar o ciclo de queda. Na semana passada, o Copom cortou a Selic para 6,5% ao ano. Pois é, esse é o menor nível da história, como nós já dissemos aqui no Jornal Nacional. Mas mesmo assim, os consumidores brasileiros quase não percebem o efeito dessa redução nos juros cobrados pelos bancos. Todo dia tem mensagem de cobrança no celular. É o banco, lembrando que a Silvia tem uma dívida no cartão de crédito. Estou mais decepcionada ainda, porque eles ainda estão ligando, me chamando para conversar. A Silvia sempre quis quitar o que deve. Até renegociou e pagou 24 parcelas. Mas com juros altos demais, o desejo de zerar a dívida ficou quase impossível. Eu olhei e falei, eu já paguei 24, ainda tem mais 24? Comprei carro, não comprei casa, nem apartamento, qual é que é isso? Quem está no cheque especial ou precisa pegar um empréstimo também enfrenta o mesmo inimigo, juros nas alturas. E parece não ter lógica. Mesmo com a Selic, a taxa básica da economia caindo, os juros que os bancos cobram continuam subindo. A taxa Selic está em queda desde o fim de 2016 e atingiu o menor patamar desde que foi criada, 6,5%. Nesse período, a inadimplência também caiu e chegou à mínima da série histórica. Mesmo assim, os juros para o consumidor subiram nos últimos meses. Já são 2 altas seguidas. A taxa é de 57,7% ao ano. Hoje, os bancos cobram, em média, 333% ao ano. Para este economista, a explicação para os juros andarem na contramão dos sinais dados pelo Banco Central é que os bancos costumam esperar um pouco mais para rever suas taxas. A Selic leva tempo a produzir seus efeitos plenos sobre a taxa de empréstimo. Ela vem caindo já desde outubro de 2016, provavelmente não produziu seu impacto pleno ainda sobre as taxas de empréstimo. A gente, esperando um pouco mais, é possível que a gente venha ver uma melhora nas condições de crédito daqui para frente. O conselho é não se contentar em saber o valor da parcela que você vai pagar, mas quais são os juros embutidos ali. Primeira providência, fuja do cheque especial, obviamente. Segundo, na medida em que o consumidor puder oferecer garantias ao banco, ele vai poder negociar em condições muito melhores. E um crédito consignado também, exatamente porque o banco enxerga garantias maiores na concessão desse crédito e, portanto, oferece taxas menores. A Silvia ainda tem esperança de negociar a dívida, mas só se, em vez de aumentar, ela diminuir. Eu me sinto mal em dever. Santo, grande parte de Minas, norte paulista, aqui avançando pelo interior da Bahia, de Pernambuco, sul do Ceará, parte do Piauí, do Tocantins e centro-leste lá de Goiás. E está de volta ao Clube da Secura. As primeiras sócias aí dessa temporada outono 2018 são as capitais Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. E também toda essa área aqui amarela, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% à tarde. 27 de máxima em Brasília, 30 em BH e 31 em Goiânia. O Rio só não fica seco porque tem o mar, mas vai ter sol e 34 graus de novo amanhã. O solão deve continuar no Rio de Janeiro nos próximos dias, por isso a Semana Santa promete ser quente. 33 graus na sexta, Renata, 35 no sábado e 36 no domingo de Páscoa. O domingo vai ser quente no Rio. Obrigada, Maju. Até amanhã. Até amanhã. O Ministério Público de Minas Gerais cobrou da Fundação Renova o reassentamento das famílias atingidas pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, em 2015.
Essas reuniões viraram rotina na vida dos moradores de Mariana. À medida que o tempo passa, Dona Maria do Carmo diz que não tem tanta esperança. Nada resolvido até hoje. Vai para 3 anos e está esse jogo de empurra que a gente não entende. Os atingidos pela maior tragédia ambiental do Brasil discutiram mais uma vez onde os vilarejos serão reconstruídos. A gente está pleiteando o básico, o necessário, simplesmente o necessário para que a gente tenha uma moradia digna. A Fundação Renova, empresa criada pela mineradora Samarco, e as donas dela, Vale e BHP, tinha prometido entregar os novos vilarejos até o meio do ano que vem, mas a data não será cumprida. Nós tivemos que intervir em vários momentos para corrigir falhas das empresas e da Fundação Renova, e por isso houve o atraso. E além disso, nós temos um reassentamento onde algumas cláusulas foram fixadas dentro de um acordo que não houve participação das vítimas. Nós queremos que o prazo seja fixado aqui, homologado pela Justiça de Mariana, onde nós vamos ter a capacidade de tomar medidas concretas para que esse reassentamento saia sob pena de aplicação de sanções severas, tanto para as empresas quanto para a Fundação Renova. E hoje aqui em Belo Horizonte, integrantes do movimento dos atingidos por barragens apresentaram dados de um estudo feito com 11 moradores de Barra Longa, outra cidade afetada pela lama. Exames de laboratório apontaram que a maioria deles tem altos níveis de níquel e arsênio e níveis abaixo do normal de zinco. O instituto que fez a pesquisa afirmou que esses resultados não comprovam a relação entre a presença dos metais pesados nos moradores. E também a Polícia Federal, por intermédio da delegada que trabalha aqui no tribunal, já estão sendo adotadas. Nem todos ainda foram, os instrumentos foram agilizados, mas eu efetivamente ando preocupado com isso e esperando que não troquemos a fechadura de uma porta já arrombada também nesse tema. Se sentir ameaçado, o senhor e sua família, é uma coisa triste e incabível, né? De fato, essas circunstâncias não são singelas, mas em relação a mim, que aqui estou por ter respondido afirmativamente esse chamamento que a vida me fez, e eu sou grato à vida por isso. É claro que gratidão não é contraprestação, gratidão é ser grato à vida e a quem eventualmente nos chamou para colocar diante desse desafio, por isso que gratidão não é contraprestação. Eu sou grato à vida por poder prestar esse serviço. Fico preocupado sim com aqueles que, membros da minha família, não fizeram essa opção e poderão eventualmente sofrer algum tipo de consequência. Mas eu espero que nada disso se passe. A entrevista repercutiu imediatamente. O presidente da Câmara disse que é preciso proteger os ministros de qualquer pressão e repudiou as ameaças a Fachin. Se os ministros do Supremo, se o Judiciário não têm liberdade para julgar hoje, né, e hoje os casos mais claros são contra da Lava Jato, crimes do colarinho branco, mas amanhã eles também podem ter dificuldade de julgar casos do crime organizado que também tomou conta de muitos estados brasileiros e que em algum momento poderá existir julgamento no Supremo. Então a gente não pode de forma nenhuma colocar em risco a independência das instituições, mas principalmente a liberdade de decisão do voto de cada ministro do Supremo. O presidente do Senado tratou a ameaça como um absurdo. Vejo qualquer ameaça a qualquer cidadão brasileiro, seja ele ministro, seja ele qualquer pessoa, uma ameaça é sempre uma ameaça. A vida humana é a vida humana. Então eu acho isso, sinceramente, absurdo que as autoridades estejam sendo ameaçadas. No início da noite, o ministro da Segurança, Raul Jungmann, disse que a Polícia Federal ofereceu escolta para Fachin. Mas o ministro respondeu que no momento não há necessidade disso, porque a presidência do Supremo está tomando providências para garantir a segurança dele e da família. Raul Jungmann disse que por enquanto a Polícia Federal não vai abrir inquérito, mas que 2 equipes estão prontas para atuar se necessário. Não é grave, é inaceitável. Isso é uma ameaça que alcança todo o judiciário, sobretudo no momento de uma decisão como essa, de forma que nós estaremos, digamos assim, absolutamente prontos e preparados para atender não só um pedido do ministro Fachin, mas de qualquer outro ministro e o próprio Supremo. O do TCU, a que a TV Globo teve acesso, afirma que o decreto assinado pelo presidente Temer no ano passado cria um contexto que poderia, no futuro,
beneficiar empresas com contratos anteriores a 1993. É o caso da Rodrimar, que atua no Porto de Santos. A PF investiga se a empresa pagou propina para ser beneficiada pelo decreto. No relatório, os auditores do TCU dizem que o decreto contempla disposições normativas com fortes indícios de ilegalidade e, com base nas novas regras trazidas pela norma infralegal, poderão ser assinados mais de 100 termos aditivos a contratos de arrendamento portuário, cristalizando direitos e trazendo novas relações jurídicas viciadas do ponto de vista da legalidade. Isso contraria o principal argumento da defesa do presidente Temer, o de que a Rodrimar, que tem contrato anterior a 1993, não poderia se beneficiar de regras que entraram em vigor em maio do ano passado. O delegado Kleiber Malta Lopes, responsável pelo inquérito dos portos, quer acesso a todas as informações levantadas pelo TCU, inclusive se o tribunal está analisando um pedido da Rodrimar de adaptação do contrato celebrado pela empresa em 1993. A investigação no TCU ganhou reforço de uma secretaria do Tribunal de Combate à Corrupção, que faz a articulação com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Hoje, os auditores trabalham em uma linha de investigação, a de que o decreto extrapola o que a lei diz para beneficiar as empresas que administram portos. Mas há uma outra linha de investigação em análise. Os auditores vão apurar se houve ação concertada de integrantes do Planalto na edição do decreto. Isso criaria um segundo problema no decreto: desvio de finalidade. Os técnicos ainda avaliam pedir ao relator do caso, ministro Bruno Dantas, que peça ao Supremo Tribunal Federal o compartilhamento de informações do inquérito dos portos. O Ministério dos Transportes declarou ter apresentado nota jurídica para rebater as premissas adotadas no relatório do TCU. Declarou também que o decreto veta a possibilidade de adaptação dos contratos firmados antes de 1993 e que, por isso, a Rodrimar não poderia ser beneficiária. A Rodrimar não quis comentar o relatório. 3 ministros do governo Temer pediram investigação da Polícia Federal sobre a clonagem dos celulares deles. A primeira vítima foi o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. Amigos receberam mensagens de WhatsApp em nome dele, pedindo dinheiro, e teve quem depositou. Quanto de prejuízo seus amigos se deram? Em torno de 6 mil reais. Provavelmente pegam a lista de pessoas públicas e pegam um número que não é muito... Hoje na comissão foi o denunciante do escândalo. Chris Wylie reforçou a denúncia de que o Reino Unido só vai sair da União Europeia porque os eleitores britânicos foram manipulados no Facebook. Had there not been, in my view, cheating, they don't care. Ele confirmou que a consultoria digital Cambridge Analytica acessou sem autorização os dados de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Tudo que alguém gosta ou não gosta na internet é uma informação que a pessoa deixa sobre ela. Então bastam poucas curtidas para que algumas empresas consigam traçar o perfil de cada usuário de rede social. Com esses dados, a consultoria Cambridge Analytica, por exemplo, promete uma propaganda política quase sob medida e praticamente imperceptível. A empresa britânica afirma que usou essa ferramenta para ajudar a eleger o presidente americano Donald Trump. Executivos foram flagrados assumindo interferências ilegais em várias eleições. Eles se preparavam, inclusive, para atuar no Brasil. Nos últimos dias, o Facebook comprou anúncios em jornais e admitiu que poderia ter feito mais para proteger os dados das pessoas. Mark Zuckerberg se desculpou pela quebra de confiança. O Reino Unido quer mais do que desculpas. O governo tem 50 milhões de motivos para cobrar respostas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, vai mandar investigar entidades supostamente produtoras de notícias falsas. A USP e a Fundação Getúlio Vargas fizeram um levantamento com nomes dessas produtoras de conteúdo, como o Fantástico mostrou no último domingo. O uso das chamadas fake news, notícias falsas em inglês, gera muita preocupação para as próximas eleições. O presidente do TSE também vai convidar para prestar esclarecimentos o ex-sócio da Cambridge Analytica no Brasil. O TSE está realizando sessão neste momento em Brasília. Hora da previsão do tempo, então vamos para São Paulo conversar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. O que você destaca?
Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Começa com chuva, a chuva mais volumosa deve atingir áreas do norte e do nordeste. Tem duas engrenagens aí formando nuvens carregadas. Na superfície tem a zona de convergência intertropical, esse corredor aqui de nebulosidade. E nos níveis mais altos a gente tem o vórtice ciclônico. Lembrando que na borda dele chove. Salvador está pertinho do vórtice, por isso deve ter chuva a quarta inteirinha, muita água pode rolar também em Natal. Em Macapá deve chover menos, mas o dia todo. Em grande parte do centro-oeste, de São Paulo e do sul, vigora o padrão outono com cara de verão, ou seja, sol e pancadas que podem ser fortes, sim, em algumas áreas. Campo Grande e Floripa, onde faz 29 graus, e São Paulo, com 30 graus, estão aí na rota da chuva que pode ser isolada, Renata, mas já... Grajaú-Jacarepaguá, uma importante via de ligação entre as zonas norte e oeste, ficou fechada durante 9 horas. No alto da comunidade, o exército encontrou trilhos usados como barreira pelos bandidos. Só com uma britadeira, os soldados conseguiram retirar os ferros do chão. Além de traficantes, também atuam nas favelas do Complexo do Lins quadrilhas de roubo de cargas. Só no ano passado foram registrados aqui 680 casos. O sucesso de uma operação como essa depende do sigilo. Mas a Polícia Civil já sabe que a operação vazou. Um morador afirma que no dia anterior recebeu a mensagem pelo celular. Ontem, 2h30 da tarde, mais precisamente 2h37, já veio comunicado já que ia ter operação aqui hoje, o Exército. Quer dizer, é difícil. Hoje, 24 pessoas foram presas. A polícia apreendeu radiotransmissores, carros, motos, drogas, munição, apenas 2 pistolas, um revólver e nenhum fuzil. A operação ainda estava em andamento quando militares das Forças Armadas também entraram na penitenciária Bangu 3, na zona oeste do Rio. O plano era fazer um pente fino nas celas. Mas, segundo fontes ligadas à Justiça e ao sistema penitenciário, horas depois, apenas um celular foi apreendido. No fim da tarde, a Secretaria de Administração Penitenciária informou em nota que houve cancelamento das visitas íntimas e que, antes mesmo do início da revista, presos jogaram e quebraram seus pertences, incluindo celulares que foram lançados no sistema de esgoto. Mas o secretário, Davi Antony, considerou o resultado positivo. Em Bangu 3, estão presos os principais chefes da maior facção criminosa do Rio, de onde continuam dando ordens. Por telefone, eles mandam matar policiais, a quem chamam de mulas. Essas mulas já estão perturbando cedo já. E começar a apertar nesses filhos da p*** aí. Os cariocas têm enfrentado dias difíceis com tiroteios e mortes. E hoje, pela primeira vez desde a Olimpíada, as Forças Armadas reforçaram a segurança nas ruas da cidade. Como neste ponto, em Botafogo, na Zona Sul. No mesmo lugar onde ontem, bandidos tentaram roubar uma joalheria dentro de um shopping. Um momento de horror para quem imaginava estar em segurança. Escutamos por volta de uns 4 a 5 tiros. Foi que mandaram todo mundo correr para dentro do banheiro na hora que aconteceu os disparos. Infelizmente, a gente vive em estado de pânico. Em Botafogo, os militares ficaram cerca de 40 minutos pela manhã. Na praia de Copacabana, os soldados ficaram um pouco menos, meia hora. No centro da cidade, aconteceu o mesmo. À tarde, não encontramos militares patrulhando ruas nem nas... Qualquer pessoa, uma ameaça é sempre uma ameaça. A vida humana é a vida humana. Então, eu acho isso, sinceramente, absurdo que as autoridades estejam sendo ameaçadas. No início da noite, o ministro da Segurança, Raul Jungmann, disse que a Polícia Federal ofereceu escolta para Fachin. Mas o ministro respondeu que, no momento, não há necessidade disso, porque a presidência do Supremo está tomando providências para garantir a segurança dele e da família. Raul Jungmann disse que, por enquanto, a Polícia Federal não vai abrir inquérito, mas que 2 equipes estão prontas para atuar se necessário. Não é grave, é inaceitável. Isso é uma ameaça que alcança todo o judiciário, sobretudo no momento de uma decisão como essa, de forma que nós estaremos, digamos assim, absolutamente prontos e preparados para atender não só um pedido do ministro Fachin, mas de qualquer outro ministro e ao próprio Supremo Tribunal Federal. Porque, repito, isso não pode acontecer, isso é inaceitável e é evidentemente uma agressão que tem que ser repelida.
Em nota, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, informou que antes de vir a público a entrevista de Fachin, já tinha adotado as seguintes providências. Deslocou para Curitiba 2 delegadas da Polícia Federal especializadas em segurança para todos os casos de magistrados ameaçados no país, para verificação de quais as melhores e mais eficazes providências deveriam ser tomadas. Autorizou o aumento do número de agentes para escolta permanente do ministro Fachin por servidor do setor de segurança do Supremo, além dos que já o acompanhavam em seus deslocamentos. Autorizou que o uso de segurança do ministro em Curitiba possa deslocar-se também para acompanhamento de familiares por ele indicados. Determinou a Diretoria-Geral do STF examinar e adotar providências para o aumento do número de seguranças para a família do ministro Fachin em Curitiba. E encaminhou o ofício indagando a todos os ministros do STF sobre a necessidade de alteração e aumento do número de agentes de segurança para, se for o caso, a tomada das providências cabíveis. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, disse que as ameaças contra a família do ministro Edson Fachin são extremamente graves e devem ser tratadas com a máxima seriedade. Segundo Lamáquia, esse tipo de ataque não pretende atingir apenas o Supremo Tribunal Federal, mas todo o sistema de justiça e o Estado democrático. O presidente da OAB disse que a apuração do caso deve ser prioritária e os responsáveis punidos exemplarmente. Lamáquia relembrou o assassinato da vereadora Marielle Franco e reforçou que os avanços do Brasil no combate ao crime devem ser preservados. A Globo News exibe ainda hoje, na íntegra, a entrevista exclusiva do ministro Fachin ao jornalista Roberto Dávila. O Tribunal Regional Federal em Porto Alegre publicou hoje o acórdão da sessão de ontem que negou os embargos de declaração e